Tá, nós vamos ter que fazer a separação silábica, tá? Você tem isso, ó. A, sa, i. Bora verificar? Esse i aqui é ou não é uma vogal? Antes desse i, tem ou não tem outra vogal? Então, ele é a segunda vogal do hiato, ele vai ser acentuado. Então, olha só, esse i é acentuado porque ele é a segunda vogal do hiato. Então, ó, em açaí, eu tenho que acentuar. Justificativa, ó, ficou sozinha na sílaba, como segunda vogal do hiato. Vamos ver o baú aí. Eu tenho aqui, ó. Ba-u. Eu não pronuncio junto. Então, ó, em baú, olha o que eu tenho. Esse U é vogal. Separou, não separou de outra vogal? Então, ó, ele é segunda vogal do hiato. Ele vai ser acentuado. Então, ó, em baú, o U é acentuado por ser segunda vogal do hiato. Então, tá aqui, ó. Baú é acentuado porque esse U separa de uma vogal anterior. Tá? Então, eu pronuncio açaí, separou. Baú, separou. Então, eu vou ter que fazer a separação silábica para ver se a palavra separa ou não, nem que seja pronunciando. Bem aqui, olha o que eu tenho. Sa, is, te. Em saíste, esse i é uma vogal. Antes dele tem outra vogal. Ele separou da vogal, ele é a segunda vogal do hiato. Ele não está sozinho na sílaba, mas está aqui, ó. É quando ele vem sozinho ou acompanhado de S. Ele está acompanhado de S, ele vai ser acentuado. Então, o que eu tenho, ó, saíste é acentuado porque esse i é segunda vogal do hiato e está acompanhado de S na sílaba. Está acompanhado de S. Então, tá aqui, ó. Saíste vai ser acentuado. A hora que você deixar de fazer separação silábica, você pode acabar dançando. Então, minha dica, sempre faça. É uma questão de pronúncia, assim. Sempre faça. A gente vai ver aqui em Luiz e Luísa, como já fizemos desses, né? Vamos fazer de Luiz e Luísa, tudo bem? Então, vamos lá. Olha o que você tem aqui. Luiz, separação de Luiz é essa, ó. Lu, is. Veja, esse i, ele é segunda vogal do hiato. Ele é segunda vogal do hiato. O problema é, ele não está sozinho na sílaba. Para ele ser acentuado como segunda vogal de hiato, ele tem que estar sozinho na sílaba ou, no máximo, acompanhado de S. Então, esse I é segunda vogal do hiato, tudo bem? É. Mas ele está acompanhado de Z, por isso ele não é acentuado. Então, veja bem, Luiz com Z nunca vai ser acentuado, justamente por conta do Z. Então, o que você tem? Se esse Luiz fosse com S, ele seria acentuado. Se esse Luiz fosse com S, ele seria acentuado. Enquanto ele for um Luiz com Z, ele não vai ser. Então, o que nós temos aqui? Luiz é segunda vogal de hiato? É. Luiz é acentuado? Não, porque esse Luiz é com Z. Se fosse um Luiz com S, seria acentuado? Sim. Luiz com S leva acento, mas Luiz com Z, não. E Luísa? Luiz não é acentuado. E Luísa é acentuado? O maior problema que as pessoas cometem é, em vez de analisar Luísa, ficar olhando para Luiz. Uma palavra não é acentuada pela outra. Cada palavra tem sua própria tonicidade. Quando eu separei Luiz, o I ficou na mesma sílaba com Z. Separa Luísa para a gente ver. Bora separar. Ó. Separação de Luísa é Lu,
Luísa. Presta bem atenção na separação de Luísa. Esse I é a segunda vogal do hiato. Mas veja bem que esse I, ele ficou sozinho na sílaba. O que nós vimos aqui? O I e o U são acentuados quando eles ficam sozinhos na sílaba, acompanhados de S. Então, se ele ficar sozinho na sílaba ou com S, ele vai ser acentuado. Luísa ficou, ó, tá aqui, ó, Luísa. Luísa é acentuado. Então, pelo amor da vaca preta, Luísa é uma palavra, Luísa é outra. Luiz é uma palavra, Luísa é outra, tá? Luísa é outra. Luísa é acentuada, sempre foi. Independe do Z, porque ó, quando você pronuncia, fica em sílaba e fica isolado, em sílaba sozinha. Ok. E aí, tainha. Tainha. Bora fazer a separação silábica de tainha aqui, para a gente ver. Em tainha, você tem isso aqui, né? Ó. Tainha. Esse I ficou ou não ficou sozinho na sílaba? Ficou, né? O problema é, reparou que esse I é seguido de NH? Pois é, o que é que você tem? Você tem isso. O I e o U, eles só são acentuados. O I e o U, eles só são acentuados quando eles vêm sozinhos na sílaba ou acompanhados de S e nunca seguidos de NH. Esse I é seguido de NH, ele nunca vai ser acentuado. Esse I, por ser seguido de NH, ele nunca vai ser acentuado. Ok? Então, o que você tem? I e U, segunda vogal do hiato, são acentuados desde que venham sozinhos na sílaba ou acompanhados de S, nunca seguidos de NH. Existem casos aqui que perderam acento? Existem, mas são tão poucos que é até melhor você decorar as palavras. Nós vamos mostrar. Olha, novo acordo ortográfico. Agora são os casos do novo acordo. O que nós estamos fazendo aqui em relação ao novo acordo é isso aqui. Colocando a nova grafia e a grafia que existia antes de 2009. O novo acordo entrou em vigor em 2009 e já está sendo cobrado em muitas provas de concurso, tá? Houve uma extensão do prazo para as duas grafias valerem. Mas se no edital qualquer eles colocarem que está de acordo com o sistema ortográfico vigente, já entra o novo acordo, tá? Então, ó, segundo o novo acordo ortográfico, esse I e U perde o acento? Perde. Perde se eles forem segunda vogal de hiato, paroxítonas e depois de ditongo. É melhor você decorar as palavras. Olha só quais foram as que perderam. Hoje, o que você tem hoje? Boiuna não tem mais acento. Feiura não tem mais acento. Baiuca não tem mais acento e bocaiúva não tem mais acento. A maioria dessas palavras nem está na tua gramática porque elas são muito regionais, tá? Por exemplo, boiuna, pode ser que você nem saiba o que é. Boiuna é cobra grande. Aparece em algumas músicas regionais, então é muito regional, sobe muito, tá? Feiura não, feiura é universal, não é regional, né? Mas feiura, como as pessoas não gostam de usar palavras com conotação negativa. Então, mas ninguém mais fala em feiura, né? Fala assim que a pessoa não é bela, que a pessoa não é bonita, ela não diz que ela é feia. Nós adoramos eufemismos, né? Amenizar a ideia desagradável. Nós não falamos mais em feiura, nós falamos só em beleza ou ausência dela, mas a feiura em si, não. Então a gente nem lembra mais a grafia. Baiuca é um bar, fuleira, tá? Também é um regionalismo. Bocaiúva, existem algumas ruas, né, no Brasil, Quintino, Bocaiúva, mas ninguém nem usa. Mas tá, Bocaiúva tinha acento. Olha só como era, tá? Que aí interessa saber como era. Olha como era. Boiuna. Esse U está vindo depois de uma vogal. Então, ele é a segunda vogal do hiato. Se prestar bem atenção, ele está vindo depois de um
ditongo. Olha só, ditongo aqui. E ele vem numa palavra paroxítona. Então, todas aqui, ó, vem depois de um ditongo em uma palavra paroxítona. Faltou o acento desse. Tá, o que a gente está mostrando aqui é que essas palavras, elas tinham acento bem aqui e hoje elas não têm mais. Então, decora. São poucas palavras. Eu estou te colocando praticamente um número bem maior do que na tua gramática, tá? Então, você tem aqui, ó, boiuna, feiura, baiuca e bocaiúva perderam o acento. Boiuna, feiura, baiuca e bocaiúva perderam o acento. Antes eles tinham, agora eles não têm. Ok? Se você vai falar da feiura de alguém, vê se fala pelo menos sem acento. Agora, mais um caso. Esse caso é importante. Então, vamos lá. Lembra que você tem que focar primeiro na sílaba tônica. E aqui mexe com som, 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 som. Ó, se você pronuncia el, ei, oi. 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 No final, permanecem com acento, tá? Se você diz céu, se você diz anéis, se você diz herói, com acento, com acento. Se vierem no final, com acento, no final com acento, no final com acento. Se não vierem no final. Para não vir no final, é esse ditongo mais uma sílaba. Então, por exemplo, herói, o oi está no final. Para a gente só já acrescentar uns exemplinhos aqui. Se você usar a palavra herói, por exemplo, ó, e você usar a palavra heróico, para a gente já enxergar. Olha só. Herói, esse oi está ou não está no final? Se ele está no final, ele é acentuado. Herói. Agora, heróico, esse oi, ele não está no final. Então, ele não tem mais acento. Então, o que você tem aqui? El, ei, oi, el, ei, oi, el, ei, oi. Se esse oi, por exemplo, vier no final, ele permanece com acento. Se ele não vier no final da palavra, ó, tem mais uma sílaba, ele perdeu o acento. E aí fica um recado, todas, não tem exceção, todas as palavras terminadas em eia e oia perderam o acento. Todas, tá? Yara, mas isso não é um ditongo, é a separação silábica, é essa aqui, ó. A separação silábica é essa aqui, ó. É ei, a. É oi, a. O que significa? Significa que o ditongo, ele não vem no final. Ó, se tem mais uma sílaba, significa que ele não vem no final. Se ele não vem no final, ele perde o acento. Se você diz que você comprou uma geleia, é geleia. Se você diz que você foi para uma estreia, estreia. Se você diz que você está com paranoia, paranoia. Todas as palavras terminadas em eia e oia são terminadas nesses ditongos, mais uma outra sílaba. Logo, eles não vêm no final, ok? Se eles não vêm no final, eles perdem o acento. Mas a gente vai ver agora caso por caso. Então, vamos. Tá aqui, esses mesmos casos, ó. Ditongos abertos, olha, os ditongos abertos. Olha o som. El, ei, oi, seguidos ou não de S. Seguidos ou não de S. Seguidos ou não de S. Els, és e ois, tudo bem? El, ei, oi. Na sílaba tônica, se forem oxítonas, ou seja, se eles vierem no final, se forem oxítonas, se eles vierem no final da palavra, eles mantêm o acento. Então, el, ei, oi, no final com acento. El, ei, oi, no final com acento. El, ei, oi, seguido ou não de S. El, ei, oi, seguido ou não de S. No final com acento. Então, uma questão de som, né? Então, eu tenho, ó, chapéu, troféu, céu e creu em todas as velocidades, tá?
Então, se você quer dançar o creu, você vai dançar o creu com acento. Então, eu tenho, ó, chapéu, troféu, céu e creu. Atentem que as terminações el, o plural é só S, ó. Ah, eu tenho vários chapéus. Não, meu amor, você não tem chapéus, você tem chapéus, tá bom? Você tem troféus, tá bom? Então, ó, el, som aberto com acento. E aí, se você tem, ó, papéis, fiéis, se você tem pincéis, o teu avô devia dizer que ele gastava muitos réis, né? 500 mil réis, tá? Se você tem essa pronúncia, é aberto, ó, papéis com acento, fiéis, é final seguido de S, pincéis com acento e 500 mil réis com acento, ok? Se o som aberto é esse, ó, dói, constrói, remói e herói, veja bem que está no final. Se vier no final, você vai usar acento, obrigatoriamente. Dói, constrói, remói, herói. El, ei, oi, oi. No final com acento, ok? No final com acento. El, ei, oi. Esse ei, na verdade, sempre vem seguido de S, que ele não constrói uma palavra sozinho. É de tom aberto e vai ter acento. O que perde o acento é aquele que não vem no final. Aí a gente vai dar uma olhada, ok? Que é o novo acordo ortográfico. Um novo acordo ortográfico em relação ao ditongo, ele mexe, na verdade, só com ei e com oi, tá? Ei e oi perdem o acento se forem paroxítonas. Ou seja, se não... Aí vamos colocar aqui, ó. Tá? Se não vierem no final da palavra, tá? Se não vierem no final da palavra. Ok? Então, atentem. Os mesmos ditongos ei e oi, eles perdem o acento se eles forem paroxítonas, ou seja, se não vierem no final da palavra. Uma dica, todas as palavras terminadas em eia e oia perderam acento. Todas. As terminadas em eia e oia perderam acento. Então, o que você tem? Ó, se você ouvir a palavra, ó, ideia, está terminada em eia, sem acento. Jiboia, geleia, noia. Todas as palavras terminadas em eia e oia, elas têm isso aqui, ó. O que você tem é isso. Ó, ideia, a separação silábica é essa, ó. Ei mais a, não veio no final. Jiboia, oi mais a. Geleia, ei mais a. Noia, oi mais a. Então, na verdade, toda vez que você tiver essas palavras terminadas em eia ou terminadas em oia, você vai ter isso, ó. Ei, a. Ou você vai ter oi, a. Significa que o ditongo não está no final, né? O ditongo não veio no final. Se ele não veio no final, ele perde o acento. Porque ele perde o acento quando ele não vem no final. Ele perde o acento quando ele não vem no final. Então, ó, o ditongo não veio no final, ele perde o acento. Todas as palavras terminadas em eia e oia. Bom, não é só eia e oia, né? Se você tiver ei, ou se você tiver oi mais uma sílaba qualquer, então ele também vai perder o acento. Se você tem ei, oi mais uma sílaba qualquer, significa que ele não vem no final, ele perde o acento. É o que acontece com heróico, ó. Heróico é oi, mas depois tem mais uma sílaba. E aí, ó, heróico perdeu o acento. Você tem, ó, esse oi, ele não vem no
final ele perdeu o acento. Vamos marcar aqui só os ditongos para você enxergar e perceber que eles não vieram no final. Então, você tem aqui, ó, ideia, jiboia, geleia, inóia. Então, o que é que você tem? Os ditongos que não vêm no final, eles perdem o acento. Não são só 4 palavras, são um monte. Geleia, estreia, mocreia, diarreia, tudo quanto é eia que vier na sua mente, perdeu o acento. Ok? A pronúncia continua a mesma, eles só perderam o acento. Aqui mais uma perda de acento, então você não decora como regra mais, você decora como alteração da regra que já existia. Você tem aqui, ó, os grupos ge, gi, que, ki, tá? Em que o U é pronunciado. Os grupos ge, gi, que, ki, em que o U é pronunciado. Porque existem construções em que o U é pronunciado e construções em que ele não é pronunciado, tá? Só para deixar bem claro. Ai, meu Deus. Bura mostra. Você tem aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, essa palavra, tá? E eu colocar essa palavra. Só o que eu quero analisar é se é pronunciado ou não. Só isso, tá? Porque, na verdade, nós não temos mais acento. Como é que você pronuncia isso aqui? Você pronuncia quilo, né? Ele não é pronunciado. Como é que se pronuncia isso aqui? Linguiça. Ele é pronunciado. Então, é para te mostrar que existe o que é pronunciado e o que não é, tá? Então, você tem aqui, ó, esse U não é pronunciado. Esse U é pronunciado. Pois esse U que é pronunciado, ele tinha trema. Hoje ele não tem. Antes, linguiça tinha trema. Hoje, perdeu. Antes, linguiça tinha trema. Hoje, perdeu completamente. Ok? Então, vamos verificar. Aqui, ó. Segundo novo acordo ortográfico, vamos lá trabalhar. Novo acordo ortográfico, tá? Ok. Então, segundo o novo acordo ortográfico, tá? O U pronunciado, ele perde, tá? O trema e o acento agudo, tá? Mas a pronúncia continua a mesma, pelo amor da vaca preta. Você não vai falar linguiça só porque perdeu o trema, tá? Então, a pronúncia, ela continua a mesma, ok? A pronúncia, ela continua a mesma. Então, o que você tem? Segundo o novo acordo ortográfico, o pronunciado perdeu o trema e o acento agudo dos grupos ge, gi, que, ki, tá? O U, ele recebia trema, quando era pronunciado de forma átona. Agora, ele não tem. A pronúncia é a mesma. Eu digo frequentes, eu não digo frequentes. Eu não digo que os teus ataques são frequentes, eu digo que eles são frequentes. E ele recebia acento agudo quando era pronunciado de forma tônica. A forma tônica é bem aqui, ó. Então, na verdade, quando você diz averigue, você está pronunciando errado, tá? A pronúncia correta é averigue, porque é bem aqui que era a força, averigue. Ainda bem que as provas não são orais. Caiu o acento agudo, caiu, ok? Então, antes você tinha frequentes com trema e antes você tinha averigue, tal. Você tinha frequentes com trema e você tinha averigue com acento. Hoje você não tem mais. Hoje essa é uma regra que você pode abolir. Só lembra que não altera a pronúncia. A pronúncia continua a mesma. O trema caiu. Aqui você tem uma regra do acento diferencial, tá?
E aí, o que você tem em relação ao acento diferencial? É isso aqui, ó. O acento diferencial, ele caiu, tudo bem? Mas permaneceram alguns acentos. Esses que permaneceram, você tem que ter consciência. Decora. Permaneceu o acento de pô, quando ele é verbo. Permaneceu o acento de pôde, quando ele indica passado. E permaneceu o acento de ter e vir, quando ele está no plural, tá? O acento de pô, ele diferencia verbo do pô, preposição. Então, se você diz, eu vou pôr o copo em cima da mesa, é verbo com acento. Eu vou pôr um novo caminho, sem acento. O pôde passado tem acento para diferenciar de pode presente. Se você diz ele não pôde vir, com acento. Se você diz ele não pode vir, sem acento. Ter e vir é usado com acento no plural para diferenciar do presente. Isso nós colocamos aqui porque cai muito. Então, no presente, você diz ele vem sem acento. Ele tem. No plural, é sempre com acento circunflexo. Você diz eles vêm, eles têm. É um acento diferencial. Os derivados também têm o mesmo acento diferencial. No singular, não. No singular, eles têm acento agudo, porque passam a ser oxítonas, terminadas em. É o plural que é o diferencial. É o plural que é o diferencial. E aí, eles no plural, tá? Eles no plural, eles têm acento circunflexo, tá? Qualquer um deles. Eles vêm, eles têm, eles retêm, eles contêm. Esse acento continua. Então, o acento diferencial permaneceu de pô, verbo, pô de passado, ter e vir no plural. Eles vêm, eles têm. E seus derivados. Eles contêm, eles retêm, eles mantêm. Ok? Agora, segundo o novo acordo ortográfico, caíram os acentos diferenciais, tá? Só restaram aqueles que nós acabamos de ver, tá? Então, você tem isso aqui. Ok. Você tem aqui. Segundo o novo acordo ortográfico, caem os acentos diferenciais. Só permaneceram os acentos de pô, que nós acabamos de ver, verbo, pôde, que acabamos de ver, passado, e tem e vem derivados no plural, tá? Então, o que você tem antes? Você usa antes, você usava esse acento para o verbo parar para diferenciar de uma preposição. Antes, você dizia, para de gritar, e colocava esse acento. Antes, sabe a fruta, pera, você colocava esse acento. Antes, sabe o pelo substantivo? Pelo do cachorro, pelo do nariz, você colocava esse acento. E antes, eu não estou nem vendo aqui, mas a gente vai já colocar. Sabe polo? Pois é, antes, polo. Deixa eu só ajeitar esse acento aqui. Antes, deixa eu colocar o acento. Polo tinha acento. Então, vamos agora marcar. Antes, para verbo tinha acento. Antes de dormir, 9, tá? Pera, a fruta tinha acento. Pelo do teu animal, do teu nariz tinha acento. E polo, polo norte, polo sul, polo negativo, polo positivo tinha acento. Antes eles tinham acento. Hoje eles não têm. Tá? Hoje eles não têm. Então, decora. Para, pera, pelo, polo, já perderam o acento. Hoje, para, verbo, não tem mais acento. Então, você diz, para de gritar, menino, é igualzinho a preposição. Então, não tem mais distinção. Hoje, a pera, a fruta, não tem mais acento. Hoje, o pelo do teu nariz, o pelo do teu cachorro, não tem mais acento. E hoje, polo norte, polo sul, polo negativo, polo positivo,
não tem mais acento. Era um acento que era para diferenciar de outras palavras, só que não existe mais esse acento. Então, decora. Para, pera, pelo e polo perderam o acento. Para, pera, pelo e polo perderam o acento. Restaram os acentos de por, voltando, restaram os acentos de por, pôde e tem, vem. Por verbo, pôde passado e tem, vem no plural, ok?